Oi, gente, tudo bom? A gente está aqui hoje com o Josué Bressani Júnior, ele é sócio-diretor da Falcone Gente. Oi, Josué, tudo bom? Tudo bem, Bárbara? Bom, eu trouxe aqui o Josué para falar um pouquinho sobre liderança, né? O Josué, ele é psicólogo de formação, ele tem mais de 30 anos de experiência em RH, né, recursos humanos, fez grande parte da carreira dele dentro da Ambev, e, enfim, ele é especializado em desenvolvimento de lideranças e grande parte do trabalho que ele realiza na consultoria, né, no dia a dia, é para implantar modelos de avaliação de performance e de desempenho. E, enfim, eu queria... Muito obrigada, José, mais uma vez. Prazer é meu estar aqui com vocês. Legal. Bom, José, então acho que a gente pode começar o papo falando um pouquinho sobre... a gente vive um momento de crise econômica, política muito forte, tem muitas empresas enxugando custos, né, fazendo emissões. Eu queria que você falasse um pouquinho quais características que um líder deve ter, né, para ser bem sucedido mesmo em momentos de crise, momentos como o que a gente vive hoje. Bom, hoje a liderança tem um papel fundamental em todas as épocas, mas em épocas de crise talvez ela tenha um papel mais fundamental do que em outros momentos, porque é a liderança que vai buscar soluções alternativas para problemas que existem no dia a dia, né? Quando uma empresa está em crise, é um momento adequado de você, muitas vezes, repensar alguns processos dentro da organização que você pode fazer para melhorar, já que você está com uma redução de vendas ou você até reduzir a sua estrutura organizacional. Então, o líder, primeiro, ele tem que começar a ser uma pessoa mais criativa, né? A pensar em como ele pode ajudar. Se ele está dentro da organização, como que ele pode ajudar aquela organização a buscar formas alternativas de sair dessa crise via novos negócios, tendo criatividade, pensando em fazer as coisas diferentes do que ele fazia normalmente, né? E ele é a pessoa que vai motivar a equipe para também fazer isso de uma maneira diferente. Entendi, legal. Você falou que crise, enfim, né? É sempre ponto que a crise afeta o papel da liderança, né? Então, o que traz, que cenários novos que traz e quais características ele precisa, enfim, posicionar e naquele momento ter como foco? Na minha opinião, toda crise é uma oportunidade, né? Então, os gestores, de uma maneira geral, se entenderem que isso é uma oportunidade, ao invés de achar que isso é um momento tão ruim que eu não possa fazer nada, né? Eles vão entender aquele momento que ele está dentro da organização, como eles podem otimizar o seu negócio para que esse negócio dê muito mais resultado do que estaria dando num momento em céu de brigadeiro, onde as coisas estão andando muito bem. Porque quando a economia está em alta, as coisas estão andando muito bem, até de certa forma é muito fácil você contratar pessoas, reter pessoas, formar gente, desenvolver equipe, remunerar de forma diferenciada as pessoas, porque a economia está em alta. No momento de crise, você tem que manter isso tudo que eu acabei de falar, só que fazendo as coisas de uma maneira talvez diferente do que ele deveria estar fazendo, né? E como que ele deve se preparar, José? Porque não adianta esperar a crise chegar e falar, bom, agora a gente vai se adaptar e vamos ver qual que é o plano agora. Como que ele deve, enfim, estar numa posição que permita a ele, enfim, agir de uma forma mais confortável, mais consciente, coerente e eficaz, né, no momento que a crise chegar? Bom, primeiro, o tempo todo está se preparando, está se atualizando em tudo que está acontecendo, né? Hoje, com o advento da internet, você tem possibilidade de estar o tempo todo se atualizando, fazendo cursos online, cursos de universidades fora do país que você paga valores muito pequenos, fazendo esses cursos à noite, né? Se atualizar, eu acho que é o melhor, é fundamental para que ele possa dar o melhor suporte possível para a organização. Eu percebo que alguns líderes acabam ficando à parte do que está acontecendo dentro da economia. O líder é um agente de mudança, então ele faz parte da mudança da organização. Então, se o país está passando por um processo de mudança, independente da opinião partidária que ele tenha, né, o país está passando por um processo de mudança e o líder tem que ser o precursor e o mobilizador dessa mudança dentro daquela organização. Então, se ele não estiver atualizado, se ele não estiver acompanhando os fatos, se ele não estiver interpretando os fatos, se ele não estiver criando sua própria opinião sobre os fatos que estão acontecendo
e olhando o mercado em volta do negócio onde ele está inserido, o que ele pode fazer para inovar, fazer coisas diferentes, né? Ele é um líder que vai acabar ficando afastado quando o mercado aquecer. Né? Para as pessoas que estão no mercado, não estão dentro das organizações, a recomendação é exatamente a mesma. Né? É um momento em que muitas pessoas estão repensando a sua carreira, buscando recolocações, o mercado está começando agora a se abrir novamente, já teve por um longo período muito fechado, e com essa retomada de mercado, naturalmente as empresas vão buscar pessoas que nesse período se atualizaram, foram buscar formas alternativas de complementariedade do seu currículo, né? São pessoas que se mantêm entendendo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, que tem uma visão de macroeconomia, de microeconomia. Né? Então, o líder hoje ele não é só uma pessoa que vai entender especificamente de um determinado assunto, ele tem que entender de negócio. Assim, independente da área que ele tiver, enfim, e também isso que eu queria até te perguntar, porque a gente está falando de liderança, a gente não está falando só também do CEO, né? A gente está falando, enfim, dos líderes em vários níveis, e, enfim, que compõem aquela empresa e que estão respondendo o CEO, mas, enfim, os conselhos que você está aqui dando são também de forma geral, é isso? Líder, para mim, é qualquer pessoa que lidera um grupo de pessoas. Seja aí do tamanho que for. Independente do cargo, do nome ou da função. Naturalmente que, quanto mais alta a função, mais estratégico ou mais pensamento estratégico essa pessoa tem, quanto mais tática operacional, mais decisões táticas e operacionais ela vai tomar. Porém, liderança é qualquer pessoa que tenha um grupo de pessoas abaixo de si que ele tenha que conduzir. Né? Em momentos de crise, e o que tem acontecido em várias organizações, é um achatamento dessa estrutura organizacional. Né? Então, coordenadores muitas vezes desapareceram ou se tornaram gerentes, gerentes desapareceram ou viraram diretores, diretores desapareceram porque os gerentes foram promovidos. Com esse achatamento dessa estrutura organizacional, o que acontece isso é uma coisa muito comum na crise, não é certo nem errado, né? É bastante relativo, eu acho. Né? Você tem que olhar seus custos, mas você tem que olhar principalmente quem são as pessoas na sua empresa que estão lhe dando o maior resultado, que tem a melhor performance, que vai te gerar mais resultado no curto prazo, independentemente se ele é um diretor, um gerente ou um coordenador. Né? São pessoas mais engajadas, mais alinhadas com a organização, é que você deve manter no momento de crise. Não você cortar porque é um diretor ou porque é um gerente, porque só tem maiores salários. Né? Esse é um erro que muitas empresas cometem e acabam deixando pessoas de remuneração menor, porém muito mais desalinhadas com aquela cultura, com aquele valor, e no momento de retomada, essas pessoas não conseguem responder à medida que devem responder. O que muda no momento de crise é que o líder tem que aprender que antes ele fazia 10 tarefas, agora ele vai ter que fazer 50. Né? Ele tem que produzir muito mais com menos. Né? O nível de produtividade dele aumenta, né? Porque o nível de exigência das organizações aumenta com menos gente. Então, sobreviveram nesse processo essas pessoas que tiveram a capacidade de perceber, né, esses momentos de mudança e a capacidade de se reinventar, acumular áreas que antes ele não acumulava, fazer muito mais atividades que antes ele não fazia, porque um líder, pelo próprio nome diz, ele deve ser e deve ter um comportamento de dono, deve ter uma característica alinhada a gerar resultado para aquela organização. Então, se aquela organização está passando por uma crise, é ali que ele quer estar, ele tem que fazer o possível para passar essa crise e gerar mais valor, porque passando a crise, ele vai permanecer naquela organização. Legal. Então, nesse aspecto, porque assim, a gente fala, tem muita gente que fala que liderança não se adquire com um diploma, né? Então, você acha que todo mundo pode ser líder? Você acha que a liderança é uma habilidade, ou uma capacidade, ou alguma outra palavra que você pode escrever, que as pessoas, ela tem que ser desenvolvida, ela já vem com a pessoa? O que você acha? Eu acho que é um conjunto de fatores, né? Eu não acho nem que é inata,
né? E nem que possa ser 100% desenvolvida, né? Na minha carreira eu tive N casos de pessoas que eu jamais imaginaria que se tornaria um bom líder e se tornou, né? Porque a empresa expôs, a empresa investiu, colocou essa pessoa em situações para liderar outras pessoas, colocou muitas vezes em um projeto menor, onde ele pudesse liderar uma equipe, fosse aprender a liderar gente, foi capacitado e treinado para liderar pessoas, aprendeu a dar feedback, aprendeu a recrutar, né? Então tem algumas habilidades da liderança que eu acho que são treináveis. Tem outras que eu acho que são do indivíduo. Tem pessoas que não têm, por características comportamentais, a, a vontade de liderar pessoas. Né? São pessoas mais especialistas, que nós chamamos. Então, aquelas pessoas que trabalham mais sozinhas. Muito comum em pesquisadores, por exemplo. Uma função bem típica, onde são pessoas que trabalham muito bem sozinhas, desenvolvendo determinado projeto ou produto. Né? Que não necessariamente pode se tornar um bom líder. Né? Em algumas organizações, ela acaba promovendo um técnico a um líder e ela perde um excelente técnico e ganha um péssimo líder. Né? Para isso, existe uma série de ferramentas onde você pode avaliar se essa pessoa tem ou não perfil para liderar pessoas. A primeira pergunta é perguntar: você gosta de gente, lidar com gente, liderar pessoas? Porque isso é uma atividade que você tem que gostar, porque isso leva tempo, isso não é fácil, né? As pessoas têm que ter uma vontade de querer fazer isso, né? E não são todas as pessoas que têm esse perfil. Isso não é um desmérito, né? É uma característica de cada pessoa. Agora, uma parte disso eu acho que o indivíduo pode ter como característica. Você pode observar numa criança, por exemplo, né? Desde o período da escola, nos esportes, etc. São crianças que têm naturalmente uma característica de liderança, incentivada ou não pelos pais ou pela família, mas ela tem uma característica aparentemente inata, né? Essas que têm essa característica devem ser até mais turbinadas. Né? E normalmente são pessoas que no futuro, na história, quando você acompanha, acabam tendo mais sucesso em algumas carreiras. Agora, voltando à sua pergunta, eu acho que as pessoas querendo fazer isso de uma maneira genuína, eu acho que com capacitação, com formação e com o desejo de querer fazer, as pessoas podem se tornar bons líderes. Não sei se todos, né? Mas grande parte das pessoas que passaram por mim, que muitas vezes eram desacreditados em ser um bom líder, acabaram se tornando bons líderes com investimento, com treinamento, e porque a pessoa queria isso para a carreira dela. Entendi. Então, quer ter uma pergunta aqui do William Fernandes, que ele perguntou, que é um pouquinho que a gente comentou um pouquinho no começo, que era como ele pode desenvolver a habilidade dele de liderança, né? Não sei qual nível que o William está na empresa, mas, e é isso que ele estava comentando, enfim, não tem um diploma, mas dá para você estudar, enfim, dá para você buscar, cercar-se de pessoas também, enfim, o que você aconselha? William, não sei exatamente a função e que estágio da carreira ele está, né? Mas primeiro é importante você ter alguém, um líder em que você se projete, né? Mais ou menos o que acontece com a criança na projeção com os pais, né? A projeção em um líder, no seu início de carreira, ela é muito importante porque é através daquele modelo que você vai repetir alguns comportamentos no seu futuro. Então, você se inspirar em alguém próximo a você ou não próximo, pode ser um líder global, um líder no Brasil, não importa, né? Que tenham essas características. A segunda, se você ainda não está numa atividade de liderança, mas você pode liderar, por exemplo, projetos. Né? Você pode estar participando de um grupo onde precisa que alguém desse grupo lidere uma frente do projeto, você se expor fazendo apresentações em público, ele tem que ter uma capacidade de expressão verbal forte, saber falar, saber se expressar, saber se comunicar. São habilidades que um líder tem que ter, né? Porque ele tem que se comunicar com o time, tem que se comunicar com a empresa, tem que se comunicar para cima, tem que se comunicar para baixo. Então, a habilidade de se comunicar em diferentes níveis é importante. Então, ele pode começar, por exemplo,
liderando projetos, não necessariamente pessoas. Então, algumas das habilidades da liderança podem estar sendo treinadas no dia a dia, na própria atividade que ele está fazendo. A minha empresa não me dá oportunidade disso. É bastante relativo, né? Eu acredito muito que o indivíduo deve buscar o seu autodesenvolvimento, né? Então, as pessoas esperam demais que as empresas deem recursos para ela fazer as coisas. Mas, na verdade, eu é que tenho que traçar a minha carreira, eu que tenho que traçar o meu caminho. E se dentro da organização que eu estou, ela me oferece as oportunidades, ótimo, né? Se ela não me oferece, eu posso buscar e cavar essas oportunidades lá dentro. Então, a postura do indivíduo também tem que mudar. O indivíduo tem que sair de uma postura passiva para uma postura proativa, né? Isso que eu acho que faz com que as pessoas que têm uma ascendência em carreira mais rápida comparada a outras, na minha história, porque eu acompanhei diferentes CEOs que estão hoje em posições de presidente ou CEO de empresa, o que faz com que eles sejam diferentes, grande parte deles, que eu acompanhei desde o início da carreira, são pessoas que buscavam ou cheiravam oportunidades que ninguém via antes. Né? Então, tá, legal, bacana. Tem uma outra aqui, Josué, que era do Daniel Cunha, e que ele fala sobre a questão de mentoria, né, de mentoria. Então ele pergunta se você acha que essa é uma ferramenta, enfim, que pode ajudar a criar, né, líderes mais preparados, enfim, melhores líderes. O que você acha do processo de ter um mentor ali? Como que pode ajudar? Sem sombra de dúvida, a mentoria ajuda muito, né? As empresas que vêm implementando processos de mentoria, escolhendo líderes certos para ser mentores de outras pessoas, funciona de uma maneira incrível, porque são pessoas que estão dentro da organização, normalmente são pessoas mais velhas, que já têm alguma experiência maior do que quem está sendo mentorado, né? E está passando no dia a dia para ele experiências práticas que nem um livro, nem na universidade, nem em lugar nenhum ele vai ter, né? Então a mentoria funciona muito para acelerar principalmente a carreira das pessoas. Não é um determinante, de novo, né? O que eu quero dizer com isso é que as empresas que não têm processo de mentoria não formarão bons líderes. Isso não é verdade, né? Isso é um processo que ajuda e acelera, mas não necessariamente ele é determinante. A determinação está no indivíduo, né, que vai buscar essas oportunidades. Às vezes ela não tem um processo formal de mentoria, mas ele próprio pode escolher internamente na empresa alguém que seja seu mentor. Eu mesmo sou mentor de várias pessoas de maneira informal, que me ligam, que me chamam para tomar um café, que me chamam para almoçar, que pedem uma opinião sobre a carreira no momento que ele está, para onde ele vai, né? Isso acontece de maneira informal, no dia a dia, né? E tem que ser pela postura do próprio indivíduo. Como eu já tive muitas pessoas que foram meus mentores e me levaram, inclusive, a eu ter o crescimento da minha carreira onde eu fui até hoje. Né? Tá, você disse, agora eu fiquei curiosa só, mas quais são as dúvidas mais comuns aqui das pessoas que te ligam, elas te perguntam com relação a liderança mesmo, enfim, o que aflige mais? Depende do momento da carreira que a pessoa está. Se é um jovem, né, ele, ainda mais hoje, o jovem tem uma necessidade de querer que as coisas sejam rápidas demais, né? E nem sempre a velocidade da organização corresponde ao anseio e à necessidade do jovem. Então, sempre paira a dúvida, o jovem tem a sensação hoje que o tempo todo ele está perdendo tempo, né? E que, na verdade, não é bem assim, né? A gente não leva 9 meses para nascer, né? À toa, não existe, né? Tudo tem seu tempo e seu prazo para que as coisas aconteçam. Numa carreira é mais ou menos a mesma coisa. O que difere hoje é que algumas carreiras se tornaram mais rápidas e por uma série de fatores. Porque o mundo está mais rápido, as informações são mais rápidas, as decisões são mais rápidas. Então, naturalmente, o mundo mudou, né? Não é como há 20 anos. Né? Então, eu sinto que com um jovem é muito mais, se ele passou a assumir uma função de liderança,
o que ele tem que fazer para lidar com determinados conflitos de equipe, por exemplo, se ele tem que demitir alguém, se ele tem que contratar uma pessoa, esse tipo de dúvida. Se alguém em transição de carreira, que eu quero dizer, alguém que saiu de uma empresa e está num momento de vida, ele não sabe o que fazer, é um outro tipo de dúvida, né? Eu continuo na minha carreira executiva ou eu vou seguir uma carreira solo como consultor, né? E aí o meu trabalho como mentor é ir fazendo perguntas e direcionando essa pessoa para que ela própria conclua qual o melhor caminho para ela. E não necessariamente. Recentemente aconteceu isso com uma pessoa que eu conheço, que nessa crise saiu de uma grande organização, que tinha uma função de diretoria, e que o meu conselho, claro, para ele, para a idade dele, é seguir a carreira de consultor, porque ele tinha tanto know-how técnico, tanto conhecimento, e na idade dele, dificilmente ele se recolocaria no curto e médio prazo numa função executiva. E ele seguiu o meu conselho, né? E está como consultor hoje, e outro dia encontrei ele e disse, poxa, foi a melhor coisa que eu fiz, estou feliz fazendo o que eu estou fazendo. Então, é também um pouco de você mudar o seu modelo mental, né, do que eu fazia e necessariamente eu preciso fazer. Então, varia muito do momento da carreira, do momento do indivíduo, né, varia muito de quem procura para que tipo de necessidade a pessoa tem. Né? Tá. Porque não é um processo psicoterápico, né? É um processo de curto prazo, de você orientar o melhor caminho para ele seguir naquele curto prazo. Não tem manual também, né? E não tem uma, se tivesse eu estava rico, né? Não tem um manual, né, para isso. Tem uma pergunta aqui do Marcos Antônio, que ele fala assim, que a gente deve usar o coração para ser um bom líder, ou não, enfim, como conciliar ali a razão e a emoção nessa hora, porque às vezes você precisa ser duro demais, enfim. O que você acha? O que você falaria para ele? Seguindo os livros, né, eu diria que quanto mais a gente usar a razão, mais decisões assertivas a gente vai tomar. Porém, se eu disser pela minha experiência prática, eu diria que é um misto entre a razão e a emoção. Né? Essa é uma das razões que eu acredito que mulheres que conseguiram ascensão em carreira, se tornaram CEOs ou diretoras de empresas de grande porte e têm se destacado, e que eu tive várias chefes mulheres na minha carreira, né? As mulheres que conseguem ascender, né? Conseguem equilibrar a vida pessoal, profissional, etc., eu acredito que a mulher consiga ter um pouco mais desse equilíbrio do emocional com o racional. Essa é uma opinião muito pessoal, né? Não tenho uma teoria que diz isso, mas é a minha experiência prática. Né? Eu acho que os homens que conseguem ter um pouco mais desse equilíbrio, né? Porque o coração é muito mais de você entender o problema do outro, né? E se colocar no lugar dele e parar para pensar como você se sentiria frente àquela situação que o outro está vivendo. Mas em alguns momentos, por exemplo, em momentos de crise ou redução pessoal, se você agir com o coração, você não faz nada. Você vai sofrer, você vai passar muito mal. Tem pessoas que não conseguem lidar com isso, o estresse vai a picos absurdos, tem infarto, tem problemas de saúde, né? Que não conseguem lidar com isso porque estão muito mais na emoção do que na razão. Né? Então, eu diria que deve sim usar o coração, né? Mas a razão deve sobressair a emoção, senão você vai tomar decisões erradas. Legal. E acho que até se encaixa um pouquinho com uma coisa que a gente estava discutindo ali no começo, que era nesse momento de crise, enfim, que tem que se tomar decisões às vezes mais duras e mais difíceis, né? O quanto que o líder deve compartilhar daquele momento com os próprios funcionários? Qual que deve ser a relação, a comunicação dele, né? Então, desde que a gente vai falar de, enfim, quando a gente fala de demissões, ou de uma nova corte de área, de verbas, enfim, qual que é o papel nesse momento? A comunicação ela tem um papel crucial em todas as organizações, eu te diria hoje que é o maior problema de todas as organizações. O que é comunicação? Qual que a palavra já diz? Tornar uma ação comum a várias pessoas. Né?
e tornar comum parte de um pedaço da comunicação, que é o entendimento do que eu estou falando com você e como você está recebendo essa informação. Eu acho que em momentos de crise, a minha experiência é que você deve ter cautela com o que você vai comunicar e como você vai comunicar. Muitas vezes, se ser transparente demais, né, pode gerar muito mais crise interna do que, de fato, ela o é. Né? Então, eu acho que sempre você deve ter cautela. Né? Muitas vezes nós não podemos comunicar determinadas coisas porque não é o momento adequado de fazer essa comunicação. Né? Porque uma crise, ela pode ser temporal, então em 2 meses as coisas podem mudar, e dependendo do que você comunica, você pode gerar um moral interno ruim, que vai desmotivar as pessoas, que não necessariamente vai te gerar mais produtividade. Do outro lado, né, você comunicar o momento em que a empresa está e o momento em que, naquele momento, quanto você precisa daquelas pessoas fazendo mais do que elas normalmente fazem, mais engajadas do que elas estavam, porque o objetivo daquele negócio é manter aqueles postos de trabalho, né? Manter as pessoas alinhadas. Eu percebo que pessoas que fazem isso acabam tendo um destaque maior. Outro dia, uma pessoa que tem até uma função operacional me relatou, né, que ele tirou férias e nas férias dele ele foi fazer uma cirurgia, né, e que ele precisava fazer, que poderia ter feito durante o período que ele estava trabalhando. Só que, com medo, entre aspas, da crise, dele perder o emprego, ele optou em fazer cirurgia nas férias. Eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, tá? Estou dizendo que é uma maneira diferente de pensar as coisas. Né? O que aconteceu quando ele voltou ao trabalho? Né? O chefe dele, em público, colocou, olha, ele fez isso, né? Ele teve uma atitude positiva com relação à empresa, houve uma demissão na área dele e ele foi uma das pessoas que manteve, né? que o chefe optou em manter, e percebeu nele um engajamento, uma postura de querer fazer as coisas, uma postura de querer estar ali, uma postura de ser produtivo, né? De querer gerar mais resultado, de uma coisa que ele próprio nem imaginava que poderia ter essa consequência. Ele fez porque o bom senso dele fez ele pensar dessa forma. Né? Então, eu acho que são essas coisas que a gente tem que mudar. A gente vive num país, uma legislação trabalhista extremamente arcaica, né? Que dificulta muito que os negócios melhorem ou que as empresas possam fazer as coisas de uma maneira mais ágil ou mais produtivas. As relações de trabalho, desde que a nossa legislação foi definida até agora, mudaram radicalmente e a nossa legislação não se adaptou a isso. Eu acho que esse é um momento que o Brasil vive muito crítico. Ter que adaptar a nossa legislação a um momento que é mais atual, onde as relações de trabalho mudaram. A gente não vive mais em pós-guerra, a gente vive na geração internet. Legal. E vamos falar um pouquinho. Tem muitas perguntas aqui, Josué. Eu vou tentar entender o nosso lado aqui. Só fazer um comentário. O Murilo Pacheco até perguntou, né? Liderança requer frieza, que é o que você estava comentando ali da emoção e da razão. Se você puder só voltar num comentário sobre isso, para a gente responder a pergunta dele. Olha, eu acho que requer frieza, né? Porque às vezes, como líderes, a gente tem que tomar decisões que muitas vezes não são populares e muitas vezes não é exatamente aquilo que a gente gostaria de fazer. E com o tempo, com a idade, a gente vai aprendendo, isso eu aprendi realmente com a idade, né? Coisas que quando eu tinha 25, 30 anos, eu não entendia por que meus chefes estavam fazendo, hoje eu compreendo perfeitamente. Né? Então eu acho que exige sim mais frieza, né? Mas não existe que você seja frio totalmente. Né? Eu acho que você tem que ser assertivo. Né? O que eu quero dizer com isso? Você tem que ser objetivo,
pragmático. Quanto mais objetivo e pragmático você for, menos emocional você for, né, melhor vai ser a saída para aquele seu momento de crise. Segundo, né, você ser parte do problema no sentido de que eu sou o líder daquela organização. A pior coisa que tem é um líder que chega do seu time e fala: me mandaram eu fazer isso. Ele ali representa a organização. Alguém tomou uma decisão, junto com ele ou não, não importa, ele é um líder da organização, mas a palavra dele é: nossa organização tomou uma decisão. Não me mandaram fazer isso, me mandaram fazer aquilo. O me mandaram exclui ele daquele processo. Então, na minha percepção, a pessoa não está sendo um bom líder para aquela organização. Eu não queria essa pessoa na minha organização, porque eu sou um diretor e os meus líderes me representam. Então, uma decisão que eu tome e que eu compartilho com eles essa decisão, seja por A, por B ou por C, eu quero que seja transmitida para o meu time como uma decisão do negócio, uma decisão não do governo, uma decisão para o bem do negócio, seja ele por A, por B ou por C. Mas eu me cerco para ver se os meus líderes estão comprados com a minha ideia. Quando eu percebo que eles não compraram, eu discuto até eles comprarem a ideia de que é o melhor para nós. Muitas vezes não é a melhor solução, mas é a solução que a gente tem para agora. E aí nessa discussão ele consegue, enfim, até ter uma nova ideia, talvez aquela também não seria o melhor caminho para ser seguido, né? Várias vezes acontece isso, né? De você pensar numa solução que era melhor, chamando o seu time de líderes e ouvindo, eles próprios geram uma outra ideia que você não havia pensado, que pode ser uma boa solução. Isso aconteceu na prática algumas vezes. Né? Então, isso é o CEO, ou o presidente, ou o diretor, ele não tem a verdade absoluta sobre os fatos. Quanto mais ele envolver o time, quanto mais ele ouvir as pessoas, ouvir as ideias, melhor. Se ele é de uma multinacional, por exemplo, que ele recebe uma decisão top-down, ele não tem muito o que fazer, ele tem que cumprir uma ordem. A questão é como ele vai fazer isso. Tem várias formas de fazer isso. Legal. Tem também uma pergunta aqui da Bárbara Tavares, que está comprometendo o que a gente está conversando, que é como ser um líder facilitador. Eu acho que ela quer dizer, enfim, né, como ser um líder que consegue tornar os processos mais fáceis, eu não sei também. Acho que a pergunta dela tem a ver, o líder facilitador é aquele líder que consegue perceber quais são eu acho que tem várias etapas, né? Seria muito, acho que tem que chegar tudo para eu explicar, mas desde ele conhecendo a estratégia, depois desenvolvendo essa estratégia até o nível mais baixo do seu time, o líder facilitador é aquele que tem a capacidade de comunicar para a sua equipe, né? As coisas de uma maneira clara, daquilo que ele pode se comunicar, e não só definir para as pessoas o que elas devem fazer, mas o como elas devem fazer. Né? Eu acho que essa é a grande capacidade de um líder facilitador. Né? Eu chegar para a minha equipe e dizer: olha, você tem que atingir essa meta tal e vamos juntos construir o caminho para atingir essa meta. Né? Isso é bonito na teoria, né? E muitos dizem que na prática não é fácil. Eu não acho. Eu acho que é possível ser feito. Né? E você ouvir das pessoas como deve chegar, qual o caminho para seguir. Só que o liderado espera de você como líder que você também tenha alguma solução que ele não tem. Por isso que você está numa posição superior a dele. Provavelmente você tem mais experiência, você tem mais alguma formação diferenciada, né? É natural o liderado esperar isso do líder. O que o liderado tem que entender é que o líder não tem todas as respostas para todas as perguntas. Porque muitas vezes as respostas estão no próprio liderado, as tem. Só que ninguém pergunta para ele. Então, ser facilitador, acho que é isso. Perguntar. As pessoas têm uma tendência sempre a te trazer o problema. Né? E eu tenho o costume de perguntar para as pessoas qual a solução que você vê para esse problema que você acabou de me fazer. Né? Alguns me dão ótimas ideias, outros me dizem: se eu soubesse a resposta, eu não estaria perguntando para você. Né? E eu devolvo. Então, eu não tenho resposta. Que tal a gente pensar numa alternativa ou chamar um terceiro que possa nos ajudar a pensar numa alternativa?
Eu acho que pensando, né, principalmente nas novas gerações que são muito ansiosas, também que era o que você estava comentando, né, um pouquinho lá atrás, esse jogo, enfim, que pode ser feito, que era até puxando por uma coisinha que a gente estava comentando sobre a geração Y, né? Que medida que ela exige um novo tipo de líder ou ela não exige? É a pessoa, é o liderado que teria que ter uma postura, enfim, o que você acha diferente? O que você acredita? Eu acho que o que a gente vive hoje, dentro das organizações, é um número maior de gerações convivendo mais tempo do que ocorria no passado. Né? O que eu quero dizer com isso? No passado, as pessoas permaneciam 30, 40 anos numa organização. Né? Hoje elas permanecem muito menos tempo. Hoje é muito comum. Segundo, as pessoas paravam de trabalhar mais cedo e hoje uma pessoa de 70 anos é totalmente produtiva. Né? Então, é muito comum uma pessoa de 70 anos estar trabalhando com uma pessoa de 25. Né? Então, o conflito está aí, né? Porque naturalmente são gerações que pensam de formas diferentes. Tanto de 25 deve entender que o 70 pensa diferente, quanto de 70 entender que o 25 é diferente do que ele. Né? Hoje, na minha percepção, como alguém com mais experiência no mercado, tenho muita gente jovem na minha estrutura, é a nossa dificuldade de conseguir trabalhar a ansiedade do jovem, em querer muito rapidamente atingir as coisas que só o tempo vai poder dar. A experiência não tem o que fazer, é só o tempo que dá. Né? E ele trocar 3, 4, 5, 6 vezes de emprego, não é isso que vai fazer com que ele vai ter uma sessão mais rápida ou menos rápida. Né? O que eu acho que tem que mudar nas organizações, que é o que eu tento fazer com os meus clientes e na nossa organização a gente faz, é acelerar a carreira daquelas pessoas que têm um potencial maior. E não ter modelo de carreira tradicional, onde necessariamente eu vou ter que ter steps na minha carreira iguais para todo mundo, né? Se eu tenho pessoas diferentes. Eu acho que se eu tenho pessoas diferentes que performam mais, essa pessoa deve ser de alguma maneira reconhecida de maneira diferente. Isso é o princípio básico da meritocracia. Né? Pessoas diferentes devem ser recompensadas ou reconhecidas de maneira diferente. Essa é uma crença minha, vivi isso na minha carreira e acredito que deva ser assim a gestão de pessoas. Né? Quando você trata todo mundo de uma maneira igual, né, você está quase que padronizando ou estandarizando ou unificando muitas vezes a mediocridade. Né? Então é um pouco forte, mas é uma verdade absoluta. Nenhuma organização que eu conheço até hoje, de todas que eu trabalhei, de todas que hoje eu sou consultor, quando eu pergunto a todos os líderes, você tem o mesmo resultado de performance de toda a sua equipe? Todo mundo performa exatamente igual? A resposta é não. Nunca ouvi a resposta assim. Se a resposta é não, significa que pessoas performam mais, outras performam menos. E isso pode ser temporal. Alguns que performavam menos, no ano seguinte podem performar mais. Uma série de fatores fazem com que você aumente ou diminua a sua performance. Mas o teu modelo de gestão de pessoas na organização deve contemplar um modelo onde você vai reconhecer, recompensar aqueles que têm performance diferenciada, através de um sistema de medição, objetivo, que não seja uma avaliação só do chefe, da opinião dele, mas que tenha um sistema de avaliação que contemple uma forma de medir aquela performance do indivíduo A, do indivíduo B, do indivíduo C. Tá? Não sei se respondi. Não, ou seja, assim, não é que aquela escadinha tradicional, enfim, vai funcionar para todo mundo ou tem que funcionar para todo mundo, é isso, né? Quando você pensa na... Se você olhar alguns artigos recentemente que têm surgido, até o modelo de você ter avaliações de desempenho formais, uma vez ao ano, ou 2 vezes ao ano, algumas empresas muito tradicionais no mundo têm colocado elas próprias criaram e elas próprias estão derrubando esse modelo. Né?
onde o feedback tem que ser diário, né? Hoje com os aplicativos e eu saio de uma reunião, eu posso, por um aplicativo de uma rede social, passar me informar um feedback online para o indivíduo. A sua postura foi inadequada por causa disso, melhore naquilo. O que é isso? É um feedback. E essa informação pode carregar dentro de um sistema dentro da organização, isso já existe na prática, que vai alimentar toda a avaliação de performance desse indivíduo durante um ano. Então, ele quase vai tendo um feedback real time, ou seja, ele vai tendo feedback do que está acontecendo no dia a dia dele, sem esperar 6 meses para sentar com o seu chefe. E aí você sentar e falar o que aconteceu nos últimos 6 meses, e na verdade você vai lembrar o que aconteceu no último mês. Você não vai lembrar tudo ainda. É óbvio. Por isso que há uma tendência hoje no mercado de você passar a ter esses momentos de feedback diários, né? Ou temporais, ou momentâneos, porque é onde acontece feedback, é onde as coisas acontecem, né? E ele é ou positivo, ou feedback construtivo, ou feedback de melhoria, não importa qual seja ele, né? Ele tem que acontecer quando o fato acontece, né? E isso é muito mais eficaz. Então, quando você vai sentar para fazer a avaliação formal, que ela deve existir, não estou dizendo que ela não deve existir, né? Ela deve existir como uma forma de registro e até contempla o seu modelo de avaliação de pessoas e performance da tua organização, né? Ela vai estar muito mais fácil de você chegar na avaliação final do que se você não fez isso durante o ano inteiro. Eu acho que alterar também você consegue medir algumas coisas que às vezes não são mensuráveis por algum indicador, né? Você consegue falar, vai estar mais fresco na memória qual é o problema, a que você está referindo e qual a solução, porque em 6 meses você vai lembrar realmente de coisas, vai tender a generalizar a situação em cima do problema, você vai conseguir discutir diretamente. Né? Por exemplo, você tem a empresa tem um valor ou uma competência, sei lá, que ela avalia, que é senso de dono, vou chamar uma qualquer, porque essa poderia ser qualquer uma, trabalho em equipe ou foco no cliente. Né? E eu estou numa reunião com ele onde eu vejo que ele, naquela reunião, naquele momento, ele não teve uma atitude de dono no sentido, o cliente pediu uma solução, né? E ele não buscou a melhor solução possível para o cliente, ele falou, meu horário é assim, eu tenho que ir embora, não se importou com aquilo, né? Um exemplo prático de como essas coisas podem acontecer. Né? Ao contrário, se há um foco no cliente, por exemplo, é você buscar soluções para o cliente onde ele nunca havia pensado. Então, os meus consultores de melhor performance, eu digo, são aqueles que buscam soluções do cliente, sem nenhum custo adicional financeiro para ele, e coisas que ele nunca havia imaginado. Né? E isso acho que é ter foco no cliente. Né? E, ao mesmo tempo, ser dono do negócio, porque ele vai me gerar, no futuro, mais fidelização, esse cliente vai querer renovar comigo mais contratos, então você consegue observar no dia a dia aqueles valores, aquela cultura se manifestando no dia a dia como as pessoas se comportam. Né? Então, por isso que esse feedback constante diário ele é mais eficaz. Né? Legal. E aí, só mudando um pouquinho, tem 2 pessoas que estão perguntando sobre programas de estágio de trainee e de programação de liderança. Né? Então, o Rodrigo Garcia, e deixa eu só ver aqui, é a Ana Paula Okumura Nogueira. Né? Eles querem saber, enfim, juntando as 2 perguntas, qual é o papel que esses programas, né, de trainee, de estágio, têm no desenvolvimento da liderança e do jovem, né? De como ele pode preparar melhor esse jovem para ser um bom líder. E se essa formação de líderes pelo programa de trainee deve ser também uma prioridade dentro da empresa? Bom, eu cuido de programas de trainee de 30, sei lá, durante 20 anos. Eu faço isso como parte do meu negócio. Né? Então, eu diria que as empresas que têm como estratégia um bom programa de trainee de estágio têm uma tendência de formar melhores líderes. Né? Não necessariamente você precisa ter esses programas, mas se você os tem, a minha recomendação é que você tenha de uma maneira estruturada. O que eu quero dizer, faça um bom processo seletivo, seja um processo seletivo muito bem feito, sob o ponto de vista quem é aquele jovem que mais se adequa àquela cultura e àquele valor, vai estar mais alinhado com o que eu quero,
Por isso que o processo seletivo tem que ser muito bem feito, na minha opinião, usando ferramentas. Hoje você tem infinitas formas de você estar cercando se aquela pessoa é a pessoa mais adequada para a organização. Segundo, ter um bom programa de desenvolvimento desses jovens depois que ele entra dentro da organização. Não adianta nada você fazer uma ótima captação e não ter um programa de acompanhamento e desenvolvimento desses jovens, né? Ainda acho que programas de trainees bem conduzidos e bem feitos têm sido, na sua maioria, uma grande escola de formadores de líderes. Né? Não só por esse caminho, mas jovens que procuram fazer programas de estágio bem feitos, né, durante a universidade, né, e depois conseguem entrar em alguns programas de trainee, né, eles têm uma tendência, né, na história de serem pessoas que ascendem mais as organizações do que outros que não passaram por esse tipo de programa. Quem não passou está fadado a nunca ter uma carreira de sucesso? Não. Eu não fui trainee na empresa que eu trabalhei e tive uma carreira de sucesso. Então, uma profissão difícil como a minha de psicologia. Eu acho que qualquer um pode ter sucesso na sua carreira, desde que você faça as coisas com paixão, você ame o que faz, não importa a sua carreira, não importa o que você escolher, né? Se você fizer aquilo com muita paixão e com muita dedicação, e sempre se atualizando, e sempre querendo se superar, você vai ser o melhor dentro daquilo que você faz, né? Não importa qual a sua formação. E o programa de trainee pode ser uma excelente oportunidade. Os programas, é importante olhar o programa, o que ele oferece, o pós-contratação que ele tem, né? Conversar com ex-trainees daquelas organizações, carreira que eles tiveram, né? Para ele entender se aquele é o melhor lugar para ele, né? Legal. E aí é só uma última questão que está acabando nesse tempo, que é, eu queria que fizesse um paralelo hoje do papel da liderança, se mudou substancialmente, enfim, se a gente fizer um retrospecto aí dos últimos 15, 20 anos de hoje, ou o que mudou, enfim, não é exatamente como ele deve agir, são outras, ou o que ele deve considerar, enfim, hoje é diferente do que ele considerava antes. O que você acha? Naturalmente mudou, não na sua essência, porque um líder continua sendo aquele que gera resultado através das pessoas. Isso era 100 anos atrás e até hoje é assim. A diferença era como isso era feito. A gente saiu de lideranças mais autoritárias, né, que a gente tinha no passado. Então, as organizações refletiam muito os momentos políticos que os países viviam. Então, você sai de uma liderança autocrática para uma liderança mais democrática, né? O que isso quer dizer? Os líderes têm que ter uma cabeça mais aberta. Ele tem que entender que hoje tem diversidade, né? Ele não é mais aceitável qualquer tipo de preconceito ou discriminação com relação às pessoas, com relação a gênero, a sexo ou qualquer coisa que vale, né? Então, o líder tem que ter uma cabeça mais aberta a entender que o mundo está diferente, o mundo é diferente. E as organizações não podem ser diferentes do que o mundo é. Então, as organizações também mudaram no decorrer do tempo da sua história, né? As organizações mais novas já nasceram com uma cara diferente. As organizações chamadas mais antigas ou mais tradicionais, que mantêm grande parte da economia mundial, né, elas estão tendo que se adaptar a esses modelos onde essas questões de diversidade, de ser mais democrático, de ouvir mais o outro, de não ser imposto, não é porque você é um líder, você manda e o outro obedece. Esses modelos acabaram. Esses modelos não existem mais, né? Então, eu acho que essa foi a grande mudança que aconteceu nos últimos anos. Segundo, que o líder tem que hoje se atualizar muito mais do que se atualizava no passado, né? E hoje ele não tem mais desculpa para não se atualizar, né? Porque pela internet você pode se atualizar a qualquer momento, o tempo todo. Então, manter-se atualizado hoje é uma condição de se reformar para o líder. E no passado, como ele tinha carreiras mais longas, carreiras mais estáveis, né? Profissões, exatamente. Então ele entrava numa organização, ele sabia que ele chegaria gerente somente 15 anos depois. Não tinha outra forma de ele chegar se não fosse 15 anos depois. Hoje ele pode chegar gerente em 3 anos, em 5 anos. Então,
Depende muito mais dele, da organização e de uma série de fatores, mas depende muito de onde ele está e daquele ambiente. Tá bom. Bom, nosso tempo foi avisado agora que acabou o nosso tempo. Ok. Obrigada, José. Muito obrigada, Obrigado a tá você, bom? Bárbara. O vídeo vai ficar disponível ali, né, na nossa página do Facebook, dá para vocês verem e assistirem depois. E a gente se fala, então, obrigada. Tá Muito bom? obrigado por estar aqui. Espero ter atendido as necessidades. Qualquer dúvida que alguém tiver, eu aviso você, tá bom? Ok, obrigado. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau.